Boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Voltamos. Então, o que a gente vai ver hoje é a apostila 2, frente A, e a aula de número 8 a respeito da função quadrática. Forma geral, você vê aqui, né? Tá acostumado com ela? Acho que sim. Y ou f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Lembrando que o a não pode ser zero, porque se o a for zero, a função não é quadrática. Ela é de que tipo? Oi? Função afim, exatamente, porque daí some esse pedaço e ela vira uma função afim, mas nosso foco hoje é a quadrática. Vamos destacar alguns tópicos aqui iniciais. Primeiro, formato do gráfico dela. O formato do gráfico é uma parábola, né? Uma curva clássica, você já conhece com certeza. Se o A é positivo, concavidade está para cima. Se o A é negativo, concavidade está para baixo, né? Boca para cima, boca para baixo, carinha feliz, carinha triste. Carinha feliz com A positivo, carinha feliz com A negativo, beleza? Você tem aqui esse ponto, já vamos destacar, daqui a pouquinho eu falo melhor sobre ele. O vértice. Nesse caso, veja, ele é o mais baixo de todos os pontos do gráfico. O vértice é ponto de mínimo. Nesse caso, o vértice é o que está mais alto de todos, né? É o maiorzão, portanto, o vértice é o ponto de máximo. Beleza? Já falo mais dele. Um ponto que é fundamental para você trabalhar, analisar, construir gráfico, interpretar a questão envolvendo função quadrática são as raízes. Importante falar que as raízes é onde o gráfico intersecta o eixo X. Já vou fazer um resumo alinhando tudo isso, sabe? Formato do gráfico, as raízes, tudo, mas daqui a pouco. Primeiro vamos continuar essa análise inicial. Então, se as raízes é onde o gráfico corta o eixo X, pensa o seguinte, ó, é importante você lembrar que você pode e deve calcular as raízes usando ou a fórmula de Bhaskara ou soma e produto, tá? Caso existam duas raízes, ou somente uma, ou nenhuma raiz real, daqui a pouco a gente volta a tocar esse assunto. Mas vamos supor que existam duas raízes reais. Daí você tem os dois pontos de intersecção, né? Ó, o x1 e o y0, e o x2 e o y igual a zero, tá? Lembrando, Bhaskara. Olha o vértice aqui aparecendo agora com mais detalhes. Então, o vértice sendo um ponto do plano cartesiano, como qualquer ponto do plano cartesiano, ele tem as suas coordenadas expressas por x e y. X e y, especificamente falando do vértice, x do vértice e y do vértice. Fórmula, x do vértice menos b por 2a e y do vértice menos delta por 4a. Delta é aquele mesmo, sabe o delta? Da onde? Que a gente usa como auxiliar aqui na fórmula de Bhaskara, chamado discriminante. Como que você obtém o delta mesmo? Delta igual a b quadrado menos 4ac. Então, é ele aqui. Primeiro calcula e depois faz menos ele sobre 4a. Um aviso. Se você quer fugir dessa fórmula do x do vértice, tem como. Sabe como? Vou só comentar de passagem. Você faz a média entre as raízes, tá? Então isso é um detalhe interessante a respeito do x do vértice. Ele está tal que ele pertence ao eixo de simetria da parábola. E se ele pertence ao eixo de simetria, você pode fazer simplesmente a soma das duas raízes, dividi-la por 2, ou seja, fazer a média delas e você obtém a coordenada do x do vértice, a sua abscissa, tá? E o y do vértice tem uma forma alternativa? Tem. Calma, eu vou tentar falar devagar. Você vai pegar o valor encontrado do x do vértice, substitui aqui e obtém automaticamente o y do vértice, tá? Não gostou disso que eu falei, ficou ruim, ficou confuso? Fórmula. Por último, tem um detalhe interessante a respeito do gráfico dessa parábola. A parábola ela sempre intersecta o eixo dos y, o eixo das ordenadas, aonde? Preciso que você lembre de um detalhe que eu falei na aula passada. Qual detalhe? Se o ponto está no eixo y, o x, a abscissa dele, vale zero, né? Zero aqui e zero aqui, some isso tudo, conclusão y igual a zero mais c. Olha aqui a conclusão. A parábola intersecta o eixo y aonde? No 0c. Fechou? Vou passar o resuminho aqui.
aliando informações a respeito do delta, do A ser positivo, do A ser negativo, tá? Daí a gente fecha isso e já vai para o exercício. Valeu! E então, voltei com óculos que eu tinha esquecido, né? Vamos lá? Esse é o quadro que eu me referi, ó. O que a gente vai organizar? Vai organizar algumas ideias, elas vão se complementar, vão se cruzar. Veja comigo. Lembra que falei há pouco que se o A é positivo, concavidade para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Ó, a observação, lembrando para vocês que em A o delta, B quadrado, menos 4 vezes A vezes C. E daí aqui eu organizo assim, ó, delta positivo, delta igual a zero, delta negativo. Lembra disso? Quer ver? Volta no tempo aí no teu estudo da equação do segundo grau. Equação uma coisa, função outra, mas aqui dá uma entrelaçada, tá? Quer ver? Quando você resolver a equação do segundo grau e o delta é positivo, duas raízes reais distintas. Quando o delta é nulo, quando o delta é igual a zero, duas raízes iguais, né? E quando o delta é negativo, não existe raiz real. Lembra que dava até aquela alegria, né? Você lá pelo 9º ano do fundamental, e o delta deu negativo. Beleza, não preciso nem continuar a conta, né? Então, teve essa lembrança? Vamos misturar tudo aqui. Olha lá. A é positivo, concavidade para cima, com delta positivo, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Delta negativo, olha o que aconteceu, não há intersecção, não tem raiz real. Não existe em R uma solução, uma raiz para aquela tua equação e nem intersecção do gráfico da parábola com o eixo X, tá? Isso é quando A é positivo. Concavidade para cima, duas raízes distintas, duas raízes iguais, nenhuma raiz, ó, nem chega perto. E quando o teu A é negativo? Quando o A é negativo, a situação é relativamente semelhante, ó. Apenas há agora uma diferença aqui. Concavidade para baixo, duas raízes distintas. Por quê? Porque o delta é positivo. Concavidade para baixo, visto que o A é negativo, e se o delta é zero, só tem um ponto aqui, né, de intersecção do gráfico da parábola com o eixo X. E quando o A é negativo e o teu delta é negativo, olha o que acontece. Não há intersecção entre aquele gráfico e o eixo das abscissas, tá? Então isso aqui, dá uma boa olhada, tenta assimilar, ver o que está confuso, o que não está, anota o que entendeu, anota o que não entendeu. Fechando aí, mais um pequeno quadro teórico e daí a gente vai para os exercícios, tá? Só vou falar agora na sequência a respeito da imagem da função quadrática. Valeu? Fechou. E então, vamos fechar a parte teórica da aula, analisando o que é a imagem da função quadrática. Então, primeiro, vamos lembrar até de uma associação que a gente tem que fazer quando ouve a palavra imagem. Imagem, resultado, melhor ainda, y, eixo y, tá? Ou seja, o que acontece com a função quadrática quando a gente analisa os possíveis resultados que ela assume, né, no eixo y, sua variação de imagem? Fique de olho no eixo y, fique de olho melhor ainda no y do vértice. Ele que vai te definir tudo, tá? A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Então, dois exemplos bem assim, aleatórios, não tem nenhum porquê. Mas aqui tem duas raízes reais, e se não tivesse raiz real, ou se só tivesse uma raiz real? Não muda nada do ponto de vista da análise da imagem. Quer ver por quê? Esse vértice ele é chamado de ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Observe que todo o gráfico deste caso está daqui para cima. Daqui do y do vértice para cima. Imagem do y do vértice ao infinito positivo. Ela não fica restrita à imagem ao pedaço que você está tendo, tá? Se liga nisso. A imagem ela é desse ponto de mínimo ao infinito. Imagem do y do vértice até o infinito positivo. Quando o teu A é positivo. E quando o A é negativo, o que acontece? Ela vem lá de baixo, lá de baixo. O que é o lá de baixo? Lá de baixo é o menos infinito. Então a imagem deste caso vem de menos infinito e atinge um máximo. E esse máximo está onde? Está no y do vértice. Só tem que ajustar essa pequena variação, tá?
Se o A é positivo, do y do vértice para o infinito positivo. E se o A é negativo, do infinito negativo, pá, chega aqui no máximo, que é o y do vértice. Fechou? Agora exercícios, tá? Valeu, galera! Exercício 3, página 27 da matemática A, né? Em relação à função quadrática definida por f de x igual a menos 2x² mais 6x menos 1, que eu já troquei por y só porque eu prefiro, obtenha as coordenadas do vértice da parábola correspondente e o conjunto imagem da função. Uau! Bora? Não se assusta com os termos, tá? Então eu quero coordenadas do vértice, é isso? Me ajuda a entender uma coisa. O A aqui é negativo, né? Conclusão, a parábola vai estar com a concavidade para baixo e esse vértice vai ser ponto de máximo. Então agora é uma questão de aplicação de fórmula, tá? Vou pegar um giz colorido, né? Vamos ver? O que eu vou fazer? Aplicar a fórmula como eu acabei de dizer. Qual? Primeiro a do x do vértice. Porque o vértice, como qualquer ponto, tem o teu x e tem o seu y, né? Vamos lá? X do vértice menos b por 2a. Rapidinho, olha para essa função e me diga quem é A, quem é B, quem é C. Vou te dar 2 segundos. D. A é menos 2, B é 6 e C é menos 1. Então vai ficar menos B por 2 vezes o A. Tranquilo? Ou seja, menos 6 por menos 4. Vamos falar simples, menos com menos dá mais. Então dá mais, é que eu vou simplificar. Este é o teu x do vértice. E o y do vértice da função? Menos delta por 4a. E aí, vamos calcular o delta separado? Se você quiser, você calcula ali tudo junto, tá? Eu vou vir aqui no cantinho e vou calcular separado. Ó. Delta b quadrado menos 4ac. Delta 6 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Ó, delta b ao quadrado menos 4 vezes o a e depois vezes o c. Então, o que vai dar o delta? Quanto vai dar o delta? 36, menos com menos mais, com menos menos. 4 vezes 2 vezes 1, 8. 28. Esse é o delta. Agora você traz ele para cá, ó. Menos delta por 4 vezes o a, que é menos 2. Menos 28 por menos 8. De novo, menos com menos dando mais. Nem precisa escrever, é que nem aqui eu também não escrevi. E 28 e 8 parece que são ambos divisíveis por 2, ou melhor, por 4. 28 por 4, 7. 8 por 4, 2. Aí, meu povo, fechou? Tá aí as coordenadas, estão aí as coordenadas do vértice da parábola. Eu vou escrever aqui, vou entrar um pouquinho na tua frente e já saio, tá? 3 meios e 7 meios. Esse é o vértice. Ei, mas cuidado, né? Não esqueça que ele pediu duas coisas, ele pediu a imagem também. Mas lembrar uma coisa, ó, como A é negativo, com cavidade está para baixo, a imagem ela vem de menos infinito até o y do vértice. Beleza? Sempre aberto, infinito, seja ele positivo ou negativo, e sempre fechado no y do vértice. Tá aqui, ó. Ah, mas já está tudo pronto, é só escrever. Sim, é só escrever. Ó. A imagem assume valores que vêm lá de baixo, no menos infinito, e elas atingem esses valores de y, eles atingem o máximo aonde? Aqui no vértice. E como imagem y,
Com licença, estou na sua frente, mas já vou sair. Este é o conjunto imagem da função de menos infinito até 7,5. E aí, gostou? Não gostou? Entendeu? Não entendeu? Fala comigo, beleza? Valeu, galera! Exercício 4, página 27 ainda. Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados, iremos usar 400 metros de tela de arame. 400 metros. De modo a produzir uma área máxima. Opa, epa, área máxima. Máxima. Tudo indica função quadrática, tá? Claro, não vou dizer que é assim, que é uma verdade absoluta, mas praticamente é. Falou em área máxima, é função quadrática. Acabou. Determine as medidas do curral e essa área máxima que ele pode ter. Vamos ver? Então aqui eu já fiz uma prévia, né? Tem o desenho do curral, que é retangular, eu chamei esse lado de x, e como é retangular, esse lado também tem a medida x. E essa base eu chamei de z. Se você tem 400 metros de tela para fazer essa parte em azul aqui da minha figura, você concorda comigo que x mais z, ou seja, 2x mais z tem que dar aqueles 400 metros? E olha agora o que eu fiz. Se 2x mais z é igual a 400 metros, quer dizer que o z é 400 menos 2x. Nossa, por que eu fiz isso? Porque ele pede a área do retângulo, né? Ele pede para a gente raciocinar a partir da área desse retângulo, que deve ser máxima. A área de retângulo, medida da base pela altura, z vezes x. Quando eu fiz isso e deixei z em função de x, olha a troca aqui, ó. Z por 400 menos 2x, daí atenção, opa, me aproximei muito. O que acontece é o seguinte, você distribui aqui, ó. 400x menos 2x quadrado, tá quase bom. Prefiro deixar na forma clássica de que a área é menos 2x quadrado mais 400x. Pensa comigo, isso é uma parábola? Isso é. O formato desse gráfico é parabólico. E como A é negativo, vou fazer aqui bem pequenininho, com licença. Esta parábola, porque o A é negativo, ela vai gerar um valor de máximo. Opa, tá tudo encaixando com o que o exercício pediu, né? Pediu, vamos ler novamente aqui, com licença, aproximação meio suspeita. As medidas do curral e a área máxima que ele pode ter. Então vem comigo. Medida do curral, x e z, né? Mas se liga, que essa função você tem z? Não, você tem x. Então você calcular o x do vértice. X do vértice, que é menos b por 2a. Cadê o b? Cadê o b? 400. Cadê o a? O a é menos 2. Então é 2 vezes o a. Menos 400 por menos 4... 100 metros. Oh, olha o que eu acabei de descobrir. Que para esse curral tem uma área máxima, aqui tem que ser 100. Se aqui tem que ser 100, aqui tem que ser 100. Quantos metros você tinha de cerca? Pensa aí comigo. Você tinha 400. Quanto você já usou? Você descobriu que x é 100. Então você usou 100 mais 100, já usou 200. Quanto sobrou para o teu Zé? Opa, ficou meio tortão aquele Zé ali. Vamos dar uma apagadinha, com licença. Quando sobrou para o Zé, o que eu estava falando? Que já usei 100 aqui de 400 metros que eu tinha desde o começo. Ou você pode só olhar aqui também, caso queira, ó, 400 menos 2x, 400 menos 200. Você acabou de determinar as medidas do curral para que a sua área seja máxima. A variação aqui de formato do curral, ela é inúmera, né? Ele pode ser mais esticado, ele pode ser mais alongado aqui, tanto faz, né? Do ponto de vista menos quando ele vem e fala que quer que a área seja máxima. Para a área ser máxima, girou toda essa discussão, x é 100 e z é 200. Então, quais são as medidas? 100 metros para x, 200 metros para z, beleza? E a área? Será que é muito difícil?
Olha, até dava para complicar, querer de repente calcular y do vértice. Por quê? Porque esta função fornece área. Área está fazendo o papel de y. Não vou complicar, já parei de falar tudo isso. Qual é a área? Máxima. A área máxima é a área desse retângulo, cuja base mede 200 e cuja altura mede 100. Com licença. A área máxima, nesse caso, 200 vezes 100, 2 vezes 1, 2, seguido de 4 zeros, e ali eu só escrevi quantos? 3. Vamos arrumar, então. Qual é a área máxima? Ali eu disse que era 2.000, não é 2.000. A área máxima é 200 vezes 100. 20.000 metros quadrados, beleza? Fechando, então, ó. Medidas 100 por 200 e a área máxima 20.000 metros quadrados. Esse foi bonito, esse é difícil, tá? Deve ter, não tem mais nessa linha de raciocínio aparecendo aí para você depois. Fechou? Vamos para um dos vestibulares já já. Vamos lá? Fazer o exercício da parte de vestibulares para vocês. O número 7, tá? Ali da página 29. Leia comigo. O goleiro chutou uma bola cuja trajetória descreve a parábola. Qual a parábola? Y igual a menos 4x² mais 24x. Onde x e y são medidas em metros. Nessas condições, perguntamos qual é a altura máxima que esta bola atingiu em metros. Seguinte, pega a parábola, faz um rabisquinho aqui, um esboço qualquer, representando a trajetória dessa bola. E raciocina comigo. Como o A é negativo, ela vai ter um ponto de máximo, né? E eu quero exatamente a altura máxima que eu estou representando por H max. Pensa o seguinte, aqui está a altura máxima, né? Isso aqui é o momento, esse aqui é o momento em que a bola está no máximo da sua altura. Opa, altura máxima, ó quem é a altura máxima aqui. Será que é o x do vértice? Será que é o y do vértice? Dá o teu palpite aqui. O que você acha que é a altura máxima? Está em qual eixo? No eixo y, por isso que é o y do vértice, tá? Para calcular o y do vértice, que é menos delta por 4a, eu preciso do delta. E aqui do lado, delta é b quadrado menos 4ac, delta é 24 ao quadrado, menos 4, vezes menos 4, vezes 0. Por quê? Porque o a é menos 4, o b é 24, e como a função ela não tem c, o c vale 0. Se o delta é 576, traga ele para cá, y do vértice menos delta por 4a, menos 576 por menos 16, menos com menos, mais, e a divisão deu 36, alternativa letra A. Fechou? Para mim fechou. Tomara que feche para você. Valeu, galera. Falou.